Olá, tudo bem com você? Aqui tá tudo fluindo dentro do que acontece em todas as casas, não é diferente. Então, por isso que hoje eu quero conversar sobre algo que é muito importante, influencia muito, muito nas relações, que é criar conexão. Para criar conexão, não tem uma fórmula, mas existem caminhos, né? E quando eu falo de criar conexão, eu não estou falando apenas criar conexão com o seu adolescente, com a sua criança, é criar conexão também com o seu bebê. Então eu vou procurar falar de todas essas três fases, porque eu entendo que a mais complexa delas é a infância, né? E não a adolescência, como acreditamos. E eu vou tentar me fazer clara para você compreender o meu pensamento. Bom, quando a gente se vê grávida, a gente imagina um mundo, a gente tem quarto para arrumar, então isso vai estabelecendo um vínculo e uma interação junto ao bebê que se torna mais evidente com o seu nascimento. É claro que nós sabemos que existem situações de depressão, de rejeição, então tem algumas outras questões que entram aí, mas que eu não vou entrar nesses detalhes porque os profissionais da área da saúde é que tratam melhor desse tema, né? Bom, então quando o bebê nasce, nós entramos num mundo muito colorido e ao mesmo tempo muito desafiador. Por quê? Porque a criança, o bebezinho, ele não fala, ele só chora e come. Então, o primeiro pensamento, nossa, como que eu vou compreender esse bebê? Tanto que esse é um dos maiores receios como eu vou interagir com esse bebê, como que eu vou entender a linguagem dele, porque ele não nasce com um manual. Olha, ele não nasce com um manual, mas ele te dá as dicas de como ele é. E, bom, para criar essa conexão, para criar esse vínculo emocional, basta você brincar, você interagir, você sorrir, você fazer aquelas brincadeiras que a gente sempre ouve dizendo para nós podermos fazer. Só que, por exemplo, eu tinha dificuldades com relação a isso. Eu tenho o meu lado racional, prático, bem mais forte, bem mais aflorado. Então tudo pra mim tem que ser muito bem explicado. Então eu ficava, puxa vida, como que eu vou fazer? E aí eu comecei a fazer alguns estudos e vou compartilhar com vocês com algumas dicas do que fazer para cada faixa etária. Nós já vimos esse material, só que o diferencial que eu proponho aqui é compreendê-los como conexão e não como desenvolvimento também. Quando a gente pensa na criança, à medida que ela vai crescendo, então ela saiu do bebê e ela está indo para a criança, começam os maiores desafios que estão relacionados às suas emoções. Então nós começamos a ter vários atritos com essa criança por causa dos sentimentos que elas estão nos expondo. E aí nós temos até alguns pensamentos de que a criança está nos manipulando, que elas não estão sendo tão sinceras, mas é bom a gente se atentar a esses pensamentos porque ela está sendo ela. Então, se eu me disponibilizo a criar uma conexão, estabelecer um vínculo emocional com ela, eu posso abrir caminhos para levá-la a não ter esse tipo de comportamento. Então, veja bem o que eu estou te propondo. Eu estou te propondo o autoconhecimento das suas emoções, porque é você que vai dar esse direcionamento para a criança, tá? O cérebro dela, neste momento, é como se ele fosse um rio. Um rio que ele, quando essas emoções vêm, esse rio, ele transborda e ele vai para as suas bordas. Então, ele transborda. Então, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é fazer com que esse rio volte para o seu percurso normal,
tá? Então, para nós fazermos isso, a primeira pessoa a se manter tranquilo nesse rio somos nós, né? Bom, e aí essa criança vai crescendo, se a gente tem esse princípio bem claro e nós vamos criando conexões e vínculo emocional com essa criança, cada vez mais ela vai se tornando, ela vai comunicando mais os receios e as inseguranças dela. Quando ela chega na fase da adolescência, quando ela está na transição da pré-adolescência ali para adolescência, que é o filme Divertidamente, o que acontece? Novamente, uma desconstrução aí dos neurônios. Esses neurônios passam todo por uma questão hormonal, o corpo inteiro vira um vulcão, então volta tudo de novo. Então tá exigindo de nós, novamente como pais, uma postura mais equilibrada para poder ajudar esse adolescente a canalizar novamente esse rio para que ele siga o seu percurso normal. Então veja bem, todas as 3 fases vai passar por nós. Então a proposta é: aprenda a criar vínculo com você. Criou vínculo com você, nada abala a sua estrutura. Ah, Heloísa, mas e o dia que eu não estou bem? Sim, eu também passo por isso que eu estou falando nesse vídeo sobre esse tema. Há poucos dias eu precisei falar com minha filha, porque nós estamos nessa quarentena, eu precisei dizer a ela: filha, mamãe não quer brincar. Uma filha de 2 anos e 9 meses. Eu falei. E eu sei que ela sentiu que eu fui honesta. Porque eu falei umas 3 vezes e aí ela fez... E aí eu deitei, ela viu que eu não estava bem, eu deitei no quartinho com ela e ela ficou brincando ao meu redor, mais contida, porque claro, ela sentiu, mais contida, mas ela me respeitou. Para uma criança de 9 meses, eu sei que não é o esperado, mas me surpreendeu e me surpreendeu a minha postura também, de ter sido tão honesta com ela que aconteceu essa harmonia entre nós duas. Então, eu trabalho muito em cima da honestidade e do respeito. Então, quando a gente já faz esse alinhamento desde a gestação, fica muito mais fácil de criar conexão, de criar o vínculo emocional. Fica a dica para vocês, procurem o seu autoconhecimento e estabelecer relações saudáveis com a sua criança, com o seu adolescente, com o seu bebê. Até a próxima!